Galera, vestibular 2024 chegando e a gente tem que fazer uma revisão massa aqui, que dessa vez vai ser das estruturas de um cromossomo. Na verdade, é uma revisão de conceitos básicos em genética, genética inclusive molecular. Vamos entender alguns conceitos aqui. Por exemplo, o que eu desenhei aqui? Isso aqui, ó, é o DNA. DNA, pessoal, é uma molécula e é uma sigla que significa ácido desoxirribonucleico. Dentro do DNA, que é formado por bases nitrogenadas, é formado por desoxirribose e fosfato, formando um composto chamado nucleotídeo. O DNA, na verdade, é uma fita de nucleotídeo. Na verdade, ele é uma dupla fita de nucleotídeo em hélice. Beleza. Dentro da célula, a fita de DNA, células dos eucariotos, elas se conectam a umas proteínas especiais chamadas histonas. Elas se enrolam nas histonas, formando estruturas chamadas nucleossomos, e vai formar o material genético presente na célula na fase de intérfase. Lembra do ciclo celular? A célula está em divisão e intérfase, divisão e intérfase. Intérfase é a fase em que a célula está trabalhando. Lá o material genético se apresenta como uma cromatina. Cromatina é o material genético presente no núcleo das células em intérfase. Quando a célula vai entrar em divisão celular, a cromatina se enrola e finalmente forma o cromossomo. Então atenção, hein? Cromossomo, cromatina, tudo é o quê? DNA. Só que quando a gente fala DNA, a gente está falando de uma molécula. Quando a gente fala cromatina, nós estamos falando de uma estrutura presente no núcleo de células em intérfase. E quando a gente fala cromossomo, a gente está falando de uma estrutura presente no núcleo das células em divisão celular. Muito bem. E aqui nós temos, esse cromossomo é um cromossomo simples. Simples. E esse cromossomo, ele tem aqui no meio o centrômero, faltou um R aqui, centrômero, e as pernas dele aqui são as cromátides. Cuidado para não confundir, hein? Cromátide é a perna do cromossomo, cromatina é o material genético no interior das células intérfases. Aqui nessa imagem aqui, chega perto aqui, minha cameraman Valentina, nós temos cromossomos duplicados. Então, essa e essa aqui, ó, são cromátides irmãs. E esses cromossomos são cromossomos homólogos. Quando a gente analisa um gene, por exemplo, vamos supor que tem um gene aqui, azão. O indivíduo, ele é, olha aqui no cantinho aqui, ó, ele é azão-azinho, por exemplo. Aqui está o gene azão. Qual que vai estar aqui? O azão também, não se confunda, porque aqui está um material genético duplicado. O azinho vai estar do lado de cá, ó. O azinho vai estar do lado de cá, que veio, por exemplo, o azão do pai, porque esse cromossomo veio pelo espermatozoide do pai. E o azinho veio da mãe, porque esse cromossomo veio do óvulo da mãe e formou a estrutura diploide do indivíduo, com 46 cromossomos, sendo 2 cromossomos de cada tipo. Esses cromossomos de cada tipo são chamados de cromossomos homólogos. E os genes presentes nele, olha para mim aqui, e os genes presentes nele são genes alelos. E o local que o gene fica no cromossomo é chamado de locus gênico. Locus gênico, o endereço do gene no cromossomo. Genes alelos são genes do mesmo tipo, que pode ser dominante ou recessivo. Cromossomos homólogos são cromossomos do mesmo tipo. Cromátide é o braço do cromossomo. Cromatina é o material genético no núcleo das células em intérfase. DNA é a nossa molécula da informação. Valeu, galera. Conceitos básicos em genética. Boa prova. Fui!